Então, pessoal, vamos lá dar continuidade, bloco 3. A gente encerrou o bloco passado apresentando esse nosso macete, né? Vamos aprender a usar, e para quem já conhece, a gente vai revisar. Mas para isso nós vamos colocar alguns exercícios aqui. Olha lá. Vamos ver, por exemplo, o que acontece com um advogado que for nomeado desembargador pelo Quinto Constitucional. O advogado que passar no concurso para técnico judiciário. O advogado que for eleito senador. O advogado que for eleito vereador. O advogado que passar num concurso para delegado da Polícia Federal. O advogado que passar num concurso para agente da Polícia Federal. O advogado que for nomeado ministro da Cultura. O advogado que foi empossado ministro do STF. O advogado que for eleito prefeito. O advogado que passar num concurso para auxiliar de vigilância sanitária de São Paulo, né, lá da Prefeitura de São Paulo. Tá legal? Enfim, gente, então vamos ver o que acontece aí. Bom, o primeiro passo para a gente entrar no macete é verificar se esse cargo, atividade ou função que vão pedir na sua prova, se lá no local onde eles vão trabalhar, gente, se lá eles ocupam um cargo de alto ou baixo escalão, né? Esse é o primeiro passo. Então vamos supor aqui, ó. Olha, na instituição, na entidade, na organização onde eles vão trabalhar, se eles ocupam um cargo de alto escalão ou baixo escalão. Será de alto escalão, gente, se ganhar relativamente bem, se tem poder de decisão, né? E será de baixo escalão, se ganha menos, é subordinado, não tem tanto poder de decisão relevante assim, não é? Bom, vamos pegar então o primeiro caso. Se vier na sua prova, o advogado foi eleito, ele foi nomeado desembargador pelo Quinto Constitucional. Desembargador é um cargo de alto ou baixo escalão? Alto escalão. Sempre que for alto escalão, você deve fazer a pergunta de baixo. É membro do Legislativo? Para quê, Paulo? Para a gente testar. Ele é alto escalão. Sempre que for alto escalão, pergunte, é membro do Legislativo? E sempre que for baixo escalão, você pergunta, é do Judiciário, Cartório Policial, Militar, Fiscal, Gerente? Sabe por quê, gente? Porque pode ser que a gente esteja errando. Quer ver? Vamos só brincar com esse negócio de alto ou baixo escalão? O que vocês acham aqui que o técnico judiciário é? Ou seja, lá no judiciário, ele ocupa um cargo de alto ou baixo escalão? O cargo dele é de baixo escalão. Né, gente? Tem um aluno, eu acho super engraçado. Uma vez eu estava dando aula, até em Salvador, aí lá no CEA Salvador, aí eu falei, técnico judiciário, alto ou baixo escalão? Ele, professor, eu quero passar tanto num concurso que técnico para mim é alto escalão. Mas é claro, gente, eu não estou falando disso, né? Enfim, é realmente assim, no TJ, os cargos de alto escalão são dos magistrados e os auxiliares ocupam cargo de baixo escalão. Mas vocês vão ver até que no macete que ele vai subir para o alto escalão, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Senador, é alto ou baixo escalão? É alto. Vereador, é alto ou baixo escalão? É baixo ou alto. Nesse, sempre tem gente que acha que é alto e tem sempre gente que acha que é baixo. Tá? Vamos fazer com os dois. Esse macete é tão bom que mesmo que você erre, dá certo. Vamos fazer com os dois. Por que dá certo, gente? Porque existem as perguntas de exceção.
Depois, delegado da Polícia Federal, ocupa um cargo de alto ou baixo escalão? Alto, né, gente? Porque o delegado é autoridade policial. E o agente da Polícia Federal? Ocupa um cargo de baixo escalão, né? Ministro da Cultura é o braço direito do presidente da República, gente. O cargo que ele ocupa é de alto escalão. E o ministro do STF também é um cargo de alto escalão. Prefeito também é um cargo de alto escalão, né? É o chefe do executivo. E auxiliar de vigilância sanitária de São Paulo é um cargo de baixo escalão, né? É um agente lá da prefeitura. Beleza? Bom, minha gente, dando continuidade aqui, vejam o seguinte. Vamos fazer por completo. Desembargador é um cargo de alto ou baixo escalão? Alto. Sempre que for alto escalão, você faz a pergunta de baixo, gente, para ver se arrasta para baixo. Vamos ter que testar para saber se ele é alto escalão mesmo. Desembargador é membro do Legislativo? Não, então fica lá em cima na incompatibilidade. Definitivo temporário, gente. É um cargo definitivo, porque toma posse já é vitalício. Vai gerar o cancelamento. Técnico judiciário, alto ou baixo escalão? Baixo. Mas é do judiciário, cartório policial militar fiscal gerente? É do judiciário, então muda de lado. Tá vendo? O técnico judiciário que era baixo escalão acaba subindo porque ele é do judiciário. Definitivo temporário? Definitivo, cancelamento. É concurso público, não é isso? Cancelamento. O concurso público pressupõe a definitividade. Beleza? Muito bem. Senador, alto ou baixo escalão? Alto. É membro do Legislativo? É. Então pode advogar menos contra ou a favor da administração pública. E o vereador? Pois é, gente. Se você acha que vereador é alto escalão, qual é a pergunta que eu faço? É membro do Legislativo? É. E sempre que for baixo escalão, qual a pergunta que eu faço? É do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal, gerente? Não. Fica aqui embaixo mesmo. Qual dos dois? Vai cair aqui de qualquer jeito. Tá bom? Então não interessa se você vai errar aqui, porque depois as perguntas de exceção têm que ser feitas, vão nos ajudar a consertar. Delegado da Polícia Federal. É um cargo de alto ou baixo escalão? Alto. É membro do Legislativo? Não. Então fica lá em cima mesmo. Definitivo ou temporário? Definitivo. Vai gerar o cancelamento. É isso mesmo? É, né? E o agente da Polícia Federal? Alto ou baixo escalão? Baixo. Mas é do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal, gerente? É policial, então sobe. Definitivo ou temporário? Definitivo ou temporário? Definitivo, cancelamento, né, gente? Ministro da Cultura. Alto ou baixo escalão? É alto. É membro do Legislativo? Não, fica lá em cima. Definitivo ou temporário? Agora é temporário, gente. Licença. Por quê? Porque o cargo de ministro da Cultura é um cargo exonerável ad nutum, ou seja, é de livre nomeação e livre exoneração. Tá certo? Beleza? Depois, ministro do STF, alto ou baixo escalão? Alto. É membro do Legislativo? Não. Fica lá em cima. E aí? Definitivo ou temporário? Agora é definitivo, né, gente? Porque tomar posse já é vitalício. Prefeito, alto ou baixo escalão? Alto. É membro do Legislativo? Não, fica lá em cima. Definitivo ou temporário? Temporário, licença. E esse aqui, auxiliar de vigilância sanitária? É um cargo de alto ou baixo escalão? Baixo. É do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal, gerente? Não, né, gente? Então fica lá embaixo mesmo. E aí, definitivo ou temporário? Não tem essa pergunta quando é embaixo, não, pessoal. Cuidado para não confundir, hein? Olha, a melhor maneira que você tem para treinar isso é fazer todos os dias.
Façam diariamente. Cola isso aí lá na porta do armário. O vídeo pegou, tava levantando, né, gente? Porque o controle caiu no chão. Aí fez isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Então, gente, olha aqui o controle. Bom, então eu dizia o seguinte, cuidado para não confundir isso, pessoal. E não deixa para decorar isso em cima da hora, não. Você vai copiar isso aqui, vai colar na porta do armário, na parede, todo dia você dá uma olhadinha, 5 segundos por dia. Aliás, eu acredito que você já tenha até decorado isso. Quer ver? Faz um cargo aí, fecha os olhos, né? Presidente da República, fecha os olhos, fecha os olhos. Vai lá. Presidente da República, alto ou baixo escalão? Alto. É membro do Legislativo? Não, fica lá em cima. Definitivo ou temporário? Temporário, licença. Tá vendo? Eu tenho certeza que você já decorou. Agora, faça todos os dias para você não esquecer. Tá legal? Muito bem. Então, voltando para cá, vamos fazer o último de novo. Auxiliar de vigilância sanitária, alto ou baixo escalão? Baixo. É do Judiciário, Cartório, Policial, Militar, Fiscal, Gerente? Não, fica embaixo. Qual dos dois? Sobra. Pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Tá legal? Muito bem. Depois. Bom, gente, com esse macete, você pode botar 1000 exercícios que você vai acertar, tá? Mas existem algumas exceções. Vamos anotar aqui alguns casos especiais, algumas exceções ao macete e vocês vão ter que decorar também. Quem não quiser decorar, pode memorizar. Tanto faz. Tá legal? Bom, então vamos anotar aqui na tela. Vamos lá. Exceções ao macete. Exceções ao macete. A primeira exceção é a do artigo 28, inciso 1º, e conforme disse o aluno meu uma vez, in fine, não tem nada de inglês não, pessoal, é latim, é in fine mesmo, né? Foi o mesmo aluno que, certa ocasião, me pediu que adiasse a prova dele na faculdade, sine die. Sine die não, gente, é sine die. Sine die significa sem data, sem dia. Quando o juiz adia uma audiência e depois vai remarcar, né? Ele adia a audiência sine die. Audiência adiada sine die. Depois o juiz marca uma nova data. Aí esse aluno queria na faculdade que eu adiasse a prova dele na faculdade sine die. Ele não queria fazer prova não, gente, tá? Enfim, até que no inglês fica mais chique, né? Mas enfim, não importa se é chique se está errado, né? Tem que falar o correto. É infine, né? O que quer dizer na parte final? Bom, esse artigo 28, inciso 1º, in fine, para quem preferir inglês, né? Diz lá o seguinte, minha gente. São incompatíveis os membros da mesa do legislativo. Olha a diferença. Porque no macete, nos termos do artigo 30, inciso 2º, também do Estatuto, são impedidos os membros do Legislativo. Membros do Legislativo. Sim, vereadores, senadores e deputados, eles são impedidos. Só que, vamos relembrar uma coisa, como é que é formado o nosso poder legislativo no Brasil, gente? Na União, nós temos o Congresso Nacional, que por adotar o sistema do bicameralismo, nós temos o Senado Federal, que representa os estados, e a Câmara dos Deputados, que representa o povo. Né? Muito bem. Nos estados, o sistema é unicameral, então nós só temos a Assembleia Legislativa. Nos municípios, nós temos a Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal. E no Distrito Federal,
como ele acumula as funções de município e de estado, a gente tem essa mistura mesmo, ó, Câmara Legislativa. Então, o que acontece aqui, gente? Se o advogado for eleito deputado distrital, vereador, deputado estadual, deputado federal ou senador, ele é um membro simples do Legislativo. Então, ele vai estar no macete. Só que depois que o sujeito entra para... Depois que a pessoa entra para cá para o Legislativo, eles podem passar a integrar a mesa diretora, que é composta por um presidente, por um vice-presidente e por seus secretários. Primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, isso aí varia de acordo com a casa. Então, como é que é essa exceção, gente? Se cai na prova, o advogado foi eleito vereador, aí aqui, ó, e tá no macete. Vereador tá aqui, ó. Só que agora ele é presidente da Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores, gente, ele está na mesa diretora, então ele passa a ser o quê? Incompatível. E eu te pergunto, definitivo ou temporário? Temporário licença. Então ele sai daqui e vem para cá. Tá bom? Então cuidado que no meio da questão eles mudam isso aí. Tá bom? Depois, segunda exceção. É o caso do artigo 30, parágrafo único do Estatuto. Artigo 30, parágrafo único do Estatuto. Certo? É o caso do advogado que passa a ser professor de curso jurídico. Ele, gente, é livre para advogar. Perceberam? Ele é livre para advogar. Como assim? Vamos voltar para o macete? Vamos voltar para o macete aqui, ó. Bom, a regra, gente, é de que os professores públicos estão na sobra. Quer ver? Vou confessar para vocês uma coisa, tá? Meu sonho é ser professor de letras. É isso mesmo, tá? Assim que eu terminar o meu doutorado em Direito, depois eu quero fazer faculdade de letras, português e literatura. É verdade, tá, gente? Não estou brincando, não, é verdade, tá? Eu quero fazer. E aí, vamos supor que eu depois de formado, né, lá em letras, português e literatura, eu resolvo fazer um concurso público para professor de língua portuguesa do município do Rio de Janeiro. De uma escola municipal, trabalhar em escola municipal. Será que eu vou poder continuar advogando? Vamos à tela. Professor de língua portuguesa é um cargo de alto ou baixo escalão? Baixo, mas mesmo assim eu quero, não interessa, tá? Pode ser baixo escalão, mas eu quero. Baixo escalão. É do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal, gerente? Não, qual dos dois? Sobra. Eu vou poder continuar advogando, menos contra o município do Rio de Janeiro. Aí vamos imaginar que agora eu quero fazer um outro concurso público. Eu vou ser agora, vou fazer um concurso para professor de língua portuguesa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Será que eu vou poder continuar advogando? Olha só, gente, na UFRJ tem o reitor e tem o professor. Professor de língua portuguesa da UFRJ, alto ou baixo escalão? Baixo. É do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal, gerente? Não, fica aqui embaixo, qual dois? Sobra também. Só que agora, gente, eu não vou poder advogar contra a União, né? O UFRJ, Universidade Federal. Tá? Bom, cadê? Pronto, voltei aqui.
A exceção, gente, é se o concurso público que eu fizer for para direito. Então, se eu, advogado, fizer um concurso público para professor de direito da UFRJ, eu vou poder continuar advogando, gente. É uma exceção, tá? É uma exceção. Eu posso advogar à vontade, tá certo? Então, por isso é uma exceção. Agora, olha só, gente, uma dica aqui. Nesse macete, né, nessas regras de impedimento e incompatibilidade, na verdade eu só vou botar cargos públicos, porque a empresa privada não vai entrar aqui, a não ser que seja o caso do artigo 28, inciso 8º, gerente, diretor de instituição financeira, inclusive privada. Então, gerente do Banco Santander entra aqui, presidente, né, o diretor do Banco Itaú também entra aqui, do Banco do Brasil, público ou privado, seja público ou privada, instituição financeira entra no macete. Tá? Vamos aí à terceira exceção. Artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto. Diretor sem poder de decisão não é incompatível. O que é isso, minha gente? O que é isso? Olha só. Na verdade, o artigo 28, inciso 3º, traz a regra. Ele diz que os diretores de órgãos e entidades da administração pública, eles não podem advogar, certo? Porque são incompatíveis. Aí vem o parágrafo 2º e fala o seguinte, peraí, não é qualquer diretor, né, gente? Porque se for um diretor sem poder de decisão, não há incompatibilidade. Diretor sem poder de decisão não é incompatível. Não é incompatível. Tá? Como é que eu vou saber se tem ou não poder de decisão? Gente, isso aí vai estar escrito na sua prova. E se vier na sua prova, você vai acertar de primeira. Porque vai ser óbvio. Ele vai virar lá e vai fazer assim, ó. O advogado já caiu uma vez assim, ó. O advogado é diretor de uma autarquia federal. Alto escalão. É a regra, alto escalão. Se for alto escalão, qual a pergunta que eu faço? É membro do legislativo? Não. Então fica lá em cima, definitivo ou temporário? Temporário licença. Diretor de autarquia federal. Só que às vezes ele pode perguntar, o advogado é diretor de autarquia federal, vírgula, mas é um diretor sem poder de decisão. Se tiver escrito isso, gente, diretor sem poder de decisão, que diretor é esse sem poder de decisão, hein? É um diretorzinho. Diretorzinho, alto ou baixo escalão? É baixo. E qual dos dois? Ainda por cima é sobra. Tá legal? Ainda por cima é sobra. Beleza? Muito bem. Quarta exceção é a do artigo 29 do Estatuto. E antes de a gente explicar o porquê isso é uma exceção, é importante a gente fazer algumas considerações. Lembranças, na verdade. Eu sei que vocês sabem, mas vamos lembrar. É bem fácil. Nós sabemos que a advocacia pode ser pública ou pode ser privada. Não é isso? A advocacia privada são os escritórios de advocacia, são os departamentos jurídicos de empresa privada. Mas a advocacia pode ser pública também. Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, Procuradoria da União, Procuradoria do Município, Advocacia Geral da União. Olha, gente, presta atenção. Para a sua prova, para o exame de ordem, todos os advogados públicos têm que ter carteira da OAB. Para a sua prova, todos os advogados públicos têm que ter carteira da OAB. Não interessa se aquela carreira não vai exigir, se tem lei complementar, por exemplo, que vai dispensar, não interessa. A letra de lei, artigo 9º do Regulamento Geral. Para a sua prova, todos os advogados públicos têm que ter carteira da OAB e eles podem ser eleitos presidente da OAB, conselheiros da OAB. Tá legal? Muito bem. Agora, por que isso é uma exceção, gente? Bom, primeiro que
Se o procurador do Estado pode advogar menos contra o Estado, ou o procurador do município pode advogar menos contra o município, isso não nos interessa, porque, de acordo com a Constituição Estadual, pode ser que em algum Estado não possa. Perceberam? Então, eles não vão te perguntar isso em prova, porque é uma só para o Brasil todo. Mas o que eles podem te perguntar? O que está no artigo 29, que é o seguinte: o procurador geral do Estado ou procurador-geral do município ou defensor público geral, ou seja, que é o presidente da procuradoria, é o presidente da defensoria, tá? Eles terão exclusividade para o cargo. Presta atenção, hein? Presta atenção nisso aqui. Eles têm exclusividade para o cargo. Ou seja, eles têm que manter a carteira da OAB. Não é licença, não é cancelamento, não é nada. É uma situação sui generis. Porque é justamente isso, gente. Ele vai ter a carteira da OAB, mas não vai poder advogar por fora. Vamos supor que algum procurador do Estado possa advogar menos contra o Estado. Se ele for procurador-geral, aí já não vai poder. Ele tem que manter a carteira da OAB, mas vai ficar um tempo com a carteira da OAB guardada na gaveta. Tá bom? Muito bem. A quinta e última exceção é o caso do artigo 28, inciso 2º do Estatuto, combinado com a ação direta de inconstitucionalidade 1127-8, que já foi julgada pelo STF. O que é isso, gente? De acordo com o artigo 28, inciso 2º do Estatuto, juiz não pode advogar. Mas você já viu concurso para juiz eleitoral? Não, não existe concurso para juiz eleitoral. O TRE e os TREs e o TSE é formado por juízes eleitorais. Mas de que maneira? Bem superficialmente, tem juízes de direito que vão acumular essa função. Eles vão ganhar o subsídio mensal como juiz de direito, mais uma graninha para serem também juízes eleitorais. Só que lá tem vagas para advogados também. O sujeito vai ser advogado e vai ser juiz eleitoral. Isso é um cargo temporário, viu, gente? 2 anos prorrogáveis. Então, imagina, se o juiz não pode advogar, esse advogado não vai poder advogar. E vai ganhar só o subsídio referente à justiça eleitoral. Poxa, falta de isonomia entre os agentes da justiça, né? Porque os juízes de direito podem ganhar 2 vezes. E o advogado só vai ganhar uma. Por isso é que o STF entendeu que o advogado que é juiz eleitoral pode advogar. Agora, qual é o problema, gente, aqui, ó, que vocês devem se atentar? Porque se você pegar a notinha de rodapé do seu vademecum, vai dizer assim, ó, o STF entende que juiz eleitoral pode advogar. Só que isso é errado, porque não é qualquer juiz eleitoral. É só essa parte aqui. Porque esses juízes eleitorais que são juízes de direito, eles já cancelaram a OAB. Tá? Mas pode ser que a resposta seja essa mesmo. A FGV nunca pediu isso. Mas quando a banca do CESP pedia, a resposta era essa. O STF entende que juiz eleitoral pode advogar. Beleza? Muito bem. Agora, 2 detalhes para a gente fechar isso aqui. Na verdade, o tema já está fechado. Se essas 2 coisas que eu vou falar agora vierem a cair na prova, vai ser em processo civil. Olha, o artigo 7º, parágrafo único, da Lei 9.099 de 95, diz que o advogado que é juiz leigo no juizado especial civil ou no juizado especial criminal, eles podem advogar menos naquele juizado especial. A lei diz menos nos juizados especiais, mas a doutrina e a jurisprudência entendem que só naquele juizado onde eles atuam que não. Por exemplo, se eu for advogado e juiz leigo do primeiro JEC, eu só não posso advogar no primeiro JEC. Já o segundo ponto é aquele de que trata a lei dos juizados da Fazenda Pública, gente. Lá no artigo 15, parágrafo 2º da Lei do Juizado da Fazenda Pública, diz, Lei 12.159, deixa eu ver aqui qual é.
O artigo 15, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, estou botando aqui no Google mesmo, tá, gente? No meu celular, ó. Lei do Juizado da Fazenda Pública. Lei 12.153 de 2009. Artigo 15, parágrafo 2º. O advogado que é juiz leigo do Juizado da Fazenda Pública pode advogar, menos em todos os juizados da Fazenda Pública de todo o país. Beleza? Tranquilidade? É isso aí. Então, rumo ao próximo bloco para fechar a aula de hoje. Até já.